Essa edição do WW é inteiramente dedicada ao debate que a gente vai acompanhar logo mais, daqui mais ou menos uma hora. Eu começo então agora no momento a apresentação dos participantes hoje da nossa roda. O formato do nosso programa hoje vai ser um bocado diferente. Queria saudar aqui à minha esquerda a Fernanda Manhota, professora. Obrigado, Fernanda, pela disposição de participar aqui conosco. À minha direita, Lorival Santana, o nosso Lorival. E lá no telão, remoto, como a gente diz, lá dos Estados Unidos, estamos com Gustavo Podio, professor de Relações Internacionais na Berea College. Deixa eu começar por você nos Estados Unidos, Podio. O que é que mais te preocupa nesse debate? Um momento, pode. Peraí. A gente tem antes uma reportagem. Vamos fazer o seguinte, vai dar um tempão para você pensar no que mais te preocupa aí nos Estados Unidos, enquanto o público aqui assiste conosco o confronto e como é que a gente vai apresentar esse confronto para vocês. Confira na reportagem. Republicanos e democratas vivem um momento de inversão de suas tradicionais bases eleitorais capaz de provocar a maior mudança em meio século no comportamento dos eleitores. É o que afirmam estudiosos como o professor de Direito de Harvard, Nicholas Stephanopoulos. No seu artigo A Lei Eleitoral para o Novo Eleitorado, ele afirma que uma velha regra das eleições, a de que os mais pobres tendem a votar em democratas e de que os mais ricos se inclinam aos republicanos, não se aplica mais, num fenômeno que descreve como o eleitorado pós-marxista. Pesquisas recentes mostram que Trump vem conquistando parte dos americanos pobres e menos instruídos. Cientistas políticos da Brigham Young University observaram que nas décadas de 1980 e 1990, republicanos tinham uma vantagem de 15 pontos percentuais entre os brancos mais escolarizados. A polarização se inverteu com uma diferença crescente desde os anos 2000 e chega aos 30 pontos percentuais a mais para os democratas. O movimento é visto como um enfraquecimento da polarização financeira para outro tipo, a polarização educacional, em que a sociedade deixa de ter a renda como baliza política e passa a se dividir pela formação acadêmica, com democratas se saindo melhor entre os mais escolarizados e uma parcela da população sem diploma apoiando o partido de Trump. O mesmo acontece com uma virada pró-republicana entre negros e minorias. Segundo o Catalyst, um centro de estudos progressista, a parcela de afro-americanos que apoiam candidatos à presidência democratas caiu de 97% em 2012 para 91% em 2020. Entre os hispânicos, a queda no mesmo período foi de 70% para 62%. Mas qual seria o motivo de tantas mudanças? A resposta pode estar na ideologia. Pesquisas eleitorais mostram que caiu o apoio nas últimas eleições presidenciais de conservadores hispânicos e negros aos democratas, o partido que sempre foi visto como representante da classe trabalhadora. Um movimento que mostra que questões partidárias estão caminhando cada vez mais separadamente de princípios ideológicos. Para além de observar as mudanças, analistas tentam prever os impactos das novas preferências nas eleições. Uma delas está nas políticas restritivas de votos, que costumam afastar negros, latinos e pobres, defendidas historicamente pelos republicanos, mas que agora podem prejudicar Donald Trump. E à medida que os mais ricos têm votado cada vez mais em larga escala nos democratas, eles também estão doando mais para as campanhas. Grandes financiamentos eleitorais, historicamente criticados pelos democratas, agora favorecem o partido de Joe Biden. É preciso levar em conta o nível de participação nas eleições. Especialistas afirmam que desde 2016, os democratas têm se saído melhor quando o número de comparecimento às urnas é baixo, já que os mais ricos e escolarizados são os que mais comparecem às urnas. De Nova York, Mariana Jangiacomo. Olha o tempo, hein? Que você teve para pensar numa resposta. O que é que mais te preocupa nesse debate? Quem dera fosse sempre assim, né, William? Primeiro, boa noite, William, Lorival, Fernanda. Prazer estar com vocês aqui, dividindo a mesa. Bom, primeira coisa, né? Estamos aí diante de uma série de questões inéditas, né? Não apenas os dois candidatos mais velhos, mas é a primeira vez que a gente tem um presidente debatendo um ex-presidente dos Estados Unidos, né? São dois candidatos que também têm em comum o fato de não terem muita habilidade no ponto de vista do discurso, né? O Biden, mesmo quando ele era mais jovem, nunca foi alguém que soubesse expressar suas ideias muito claramente. Ele é famoso, né? Desde o início
da sua carreira pelas famosas gafes, né, que ele tem feito diversas e agora com mais idade talvez tenha tendência a fazer um pouco mais. E o Donald Trump é alguém que tem, e aqui não é uma crítica, é uma observação, né, especialistas em linguística apontam que o vocabulário do Trump é o vocabulário de uma criança de 8 anos, de 12 anos, de 8 a 12 anos de idade, né? Então não temos aí nenhum dos grandes oradores nesse sentido, né? Muito menos grandes debatedores. O resultado que nós tivemos a última vez que esses dois indivíduos debateram foi uma enorme confusão, talvez o debate mais contencioso da história, né? Um interrompendo o outro, razão pela qual, para esse debate, agora estabeleceram a ideia de cortar o microfone, de não ter plateia, né? Então, uma série de modificações que foram feitas para esse debate em particular, para tentar evitar a grande confusão que foi o último debate, né? Esse, acredito que é um debate que apresenta um risco muito grande para o Joe Biden, né? O Donald Trump não tem muito a perder, o Joe Biden é quem tem a perder caso dê alguma escorregada, ou seja, se ele tiver uma performance como foi a performance dele no discurso do Estado da União, né, que também tinha aquela expectativa, né, sobre como ele se portaria e teve uma boa performance, se ele conseguir repetir essa performance, está bem para o Joe Biden. A grande preocupação do Biden nesse debate não é nem discutir políticas específicas. É claro que vai ser bom se ele conseguir colocar um ou outro tema, o tema do aborto é um tema que, por exemplo, os democratas têm apostado bastante, mas vai ser mais uma questão de forma mais do que de conteúdo. Se ele der uma escorregada, uma gaguejada, algum tipo de imagem que possa ser, como você falou na era das redes sociais, reproduzido aí nas redes para reforçar a ideia de que ele está com declínio cognitivo, etc., aí pode ser um problema muito grande para a campanha do Joe Biden, num momento que ainda está muito cedo para a campanha. Você sabe que a gente, jornalista, a gente tem a mania de fazer manchete do que as pessoas falam, né? E aí, a manchete do que você falou para mim é a seguinte: a tua preocupação é o debate de um senil contra um infantiloide? Você sabe que essa também, quando a gente escreve artigo e as pessoas dão um título para o nosso artigo, às vezes a gente se surpreende, né? Talvez esse seu artigo certamente geraria cliques, digamos assim. Acho que, enfim, não diria que o Biden... Eu estou colocando um pouco de humor e de ironia na nossa conversa. E a sua descrição dos dois candidatos... Quer dizer, a pergunta foi bem pessoal, né? O que te preocupa? Você nos deu uma excelente análise acadêmica das características de cada candidato. E eu, como jornalista maldoso, tiro daí isso. Um tem traços de senilidade e o outro tem o vocabulário de uma criança, um infantiloide. Fernanda, algo te preocupa? E se algo te preocupa, seria o quê no confronto que a gente vai assistir daqui a pouquinho? Olha, boa noite a todos. William, Carlos, Lorival, um prazer estar aqui mais uma vez. Eu acho que voto com o relator, né? O que disse o Carlos, acho que preocupa a todos nós que já há algum tempo acompanhamos política americana, mas eu destacaria dois elementos que adicionam ao que foi falado. Primeiro, é essa espetacularização da política, né? Esse é um elemento que vai aparecer nesse debate, tem a ver com o que o Carlos acabou de descrever em termos de perfil e até de como tem se preparado, né, os candidatos para essa ocasião. Então, me parece que vai ser uma daquelas ocasiões em que vamos ter pouco de discussão sobre plano de política, plano de ação, projeto de governo e vamos ter muito de acusações ad hominem, né? Ou seja, direcionadas às pessoas. Vamos ter, talvez, um acaloramento para além do debate de ideias. E isso me parece um esvaziamento do que poderia ser um grande debate ou do que já foi nos Estados Unidos, né, em outros momentos, uma oportunidade de explorar visões de mundo e como construir uma sociedade que precisa ser, aliás, diga-se de passagem, pacificada num momento tão sensível. Então, a minha primeira preocupação é com o esvaziamento do debate em relação ao seu conteúdo e a crescente margem que se tem para essa espetacularização. E o segundo ponto que me preocupa tem a ver com algumas pesquisas que foram publicadas bem recentemente, sobretudo, vou citar uma delas, da Quinnipiac, por exemplo, que mostram que o interesse do eleitor americano por esse debate é muito alto. Mais de 70%
80% do eleitorado disse que vai acompanhar o debate, o que significa que vai ser muito assistido. Agora, de todo o público, apenas cerca de 16% dizem estar propensos a mudar de posição em relação ao seu candidato pré-estabelecido. Ou seja, muito interesse pelo show da política, mas pouco interesse, talvez, em refletir sobre o que significam as coisas que vão estar sendo faladas. Acho que essas são duas preocupações que vale a pena manter presente. Manchete, o que te preocupa é o que não está no debate. Exato. E o que está no debate preocupa porque é o que não importa. Lourival. Me preocupa a exacerbação dessa rivalidade, né, que deixou de ser dentro dos padrões democráticos, né? A democracia pressupõe a negociação, né? Pressupõe discordar, mas chegar a um terreno comum. E foi isso que se perdeu nos últimos anos nos Estados Unidos, no Brasil, e em outras democracias, outros países democráticos, né? E com isso a democracia vai perdendo a sua alma, né? O que é essencial na democracia, e vai se aproximando da ditadura, que é a imposição da maioria sobre a minoria, o desejo da maioria, que depois acaba beneficiando uma pequena minoria quando as ditaduras vão se desdobrando, né? Então isso se transforma em tirania. Então realmente é lamentável que, mesmo com todas essas regras, e a CNN procurou cercar essa questão, desligando o microfone quando o outro... Se bem, Lourival, que um vai ouvir o que o outro fala. Eles vão gritar. A distância que está um do outro, mesmo com o microfone dele, a gente não vai ouvir, mas eles vão. E procurarão desestabilizar. A gente toma como exemplo o que aconteceu em 2020, né? Então, os americanos correm o risco de votar naquilo que não viram, né? Naquilo que não sabem e nas consequências, sobretudo, desse voto, que terá consequências para todo o mundo, não só para os Estados Unidos, né? Então, é por isso que esse é um debate considerado histórico, realmente, na medida em que pode influenciar uma decisão que terá consequências vastas para os Estados Unidos, para o Ocidente, para o mundo. Pode, voltando ao que me pareceu ser, agora sem brincadeiras, pode, desculpa ali, às vezes a gente é bastante irreverente aqui, mas o assunto comporta às vezes a gente ter um pouco de ironia, mas há um ponto no que você acentuou na sua intervenção até aqui, nessa edição do WW Preparando o Debate, que é a capacidade de cada um dos dois, frente ao oponente, de evidenciar o que são visões claramente opostas em relação a uma série de assuntos. A qual você atribui, neste momento que antecede o embate, a melhor capacidade de fazer ficar claro para o eleitorado a sua própria visão? Eu acho que, como trata-se de dois candidatos muito conhecidos do público norte-americano, e são, aliás, esta eleição, também as pesquisas mostram que os dois candidatos têm o maior índice de rejeição, né? Ou seja, antes dessa eleição, a outra eleição que foi uma eleição entre candidatos rejeitados foi de 16, que tanto a Hillary Clinton quanto o Donald Trump também tinham altos índices de rejeição, mas agora o Trump e o Biden têm índices ainda maiores do que naquelas eleições de 2016, né? Então são candidatos que são bastante conhecidos, e nós estamos numa situação na política norte-americana, né? A Fernanda mencionou aí os dados de que poucas pessoas que pretendem mudar o seu voto, né? Porque elas estão muito consolidadas em torno dessas posições, mas você tem uma margem pequena aí de pessoas que podem estar dispostas a mudar o seu voto ou que eventualmente não se sintam estimuladas a sair para votar em nenhum e nem outro candidato, que em alguns estados, né, estado do Wisconsin, Pensilvânia, são estados que a disputa deve ser muito apertada e vão ser estados decisivos, né, pode fazer uma diferença. Se você tem 10, 15 mil eleitores que podem não sair de casa no dia da eleição, porque por alguma razão não estão estimulados a votar, isso já faz uma grande diferença. Por isso que eu acho que vai ser, como a gente lembra, né, William, você sabe, o primeiro debate televisivo
decisivo em 1960, o debate entre o Kennedy e o Nixon, né? A gente não lembra muito do que foi discutido lá, mas a gente lembra que foi um debate que favoreceu o Kennedy pela questão da forma, né? O Kennedy mais jovem, o Kennedy soube se portar melhor diante das câmeras, né? Passo que o Richard Nixon não foi tão bem nesse sentido, né? Diz que a velha questão, muita gente que acha que que diz que teria escutado o debate no rádio, achou que o Nixon venceu. Quem vê o debate pela televisão acha que o Kennedy venceu. Então, essa questão de aparência, de forma, normalmente ela é importante. Eu acho que num debate como esse, ela vai ser ainda mais importante porque soma-se, né, para colocar dentro da sua questão, o fato de que está muito consolidado a posição do eleitor norte-americano em geral acerca desses dois candidatos. E naquela época o pessoal ainda nem mostrou ainda Marilyn Monroe mandando beijinhos para o Kennedy. Imagina se aquilo fosse época de rede social, já pensou? Já pensou o Instagram da Marilyn Monroe mandando beijos para o JF Kennedy? E aquele sorrisão dele em televisão, o primeiro sorrisão político em televisão foi John Fitzgerald Kennedy. Enquanto que o Nixon tinha aquela cara, como é que o pessoal, os adversários do Nixon chamavam ele de crook, né? Chamavam ele de bandidão. É extraordinariamente habilidoso do ponto de vista político e essencial para entender a história das relações internacionais do século XX, sobretudo quando a gente pensa em Nixon, Kissinger e China. Mas voltando ao ponto, Fernanda, quando a gente se debruça sobre o que o Pódio acabou de dizer, a gente percebe dois personagens políticos com extraordinários índices de rejeição, extraordinários índices de conhecimento por parte do eleitorado, e de novo eu vou puxar para o lado mais dos indivíduos. Um não tem pelo outro o menor respeito. O Trump, porém, ele é descrito em inglês como um brawler, que a gente diria aqui no Brasil, arruaceiro de bar. Ele está super à vontade, chutando o pau da barraca, sempre esteve. Ele é o tipo do cara que grita em bar, arruma briga na saída do bar. Vai ser esse que a gente vai ver hoje? Olha, William, vai depender se eles vão cumprir com o script do que foi combinado. Também tem isso, o que vai estar na xícara, né? Mas olha, de fato, existe uma divergência entre a orientação das campanhas e dos estrategistas e o que muitas vezes eles fazem, né? Os dois são conhecidos muitas vezes por contrariar aquilo que foi combinado. No caso da campanha do Joe Biden, a expectativa é que ele seja justamente enérgico e que ele abandone um pouco a estratégia que vem sendo utilizada, que é de certa forma, reivindicar o mérito, o crédito por tudo que ele entende que ele fez e que ele, ao abandonar essa estratégia, passe a ser mais duro em relação ao ataque contra o Trump. Isso é reflexo da percepção de que falar sobre o próprio governo não está dando resultado, que realmente, se é uma campanha que vai girar em torno dos índices de rejeição, ele precisa atenuar essa questão e colocar foco naquilo que pode preocupar o eleitor em relação ao Trump. Então, ele vai atacar o Trump falando sobre a ameaça democrática que ele representa, as condenações pelas quais ele pode vir a ser condenado, vai chamá-lo de criminoso. De criminoso. Exatamente. A gente brinca que tem até o bingo, o bingo do debate, né? Com palavras que vão aparecer certamente. Essa vai ser uma, como também do lado do Trump vai aparecer o crooked, né? Que ele sempre fala para se referir ao Biden e à sua família. Então, o Biden, muito provavelmente, se for na linha do que a equipe orientou, vai ser mais duro. Lembrando que, apesar de, em geral, o Trump ser conhecido por essa característica, o Biden não fica muito atrás. Dá para a gente resgatar lá de 2016, aquele fatídico dia em que, depois de uma disputa, né, nas redes sociais, um debate de tweets na época, o Biden chegou a convidar o Donald Trump para uma luta nas vias de fato, né? Chamou para briga o Donald Trump na época. Então, ele também é uma figura que pode partir para esse caminho. O Trump, por outro lado, se ele for seguir a orientação da equipe, ele vai tentar diminuir um pouco esse tom e tentar focar nos temas objetivos. Por quê? Porque para a campanha do Trump, interessa não quem já é voto consolidado, mas quem está indeciso. E esse indeciso talvez seja mais capturado. Ele vai falar de inflação, ele vai falar sobre a fronteira, as questões de segurança. Então,
O que me parece é que a orientação seria jogar para onde o público está, para onde o público... A dúvida é se eles obedecem a orientação. A dúvida é se eles obedecem à orientação, porque no calor do momento, como a gente estava dizendo, a tendência, isso já aconteceu outras vezes, é que eles se excedam. E aí o debate se perde totalmente em relação à orientação anteriormente combinada, né? Fernanda, eu vou pedir sua licença do Lorival e a do Pódio também. A gente vai para um intervalo e na volta continuamos a falar sobre o debate que vai ser transmitido logo mais. Até já.